Pessoal, como o Durkheim ele pensa então as instituições, né? Estado, família, religião, sistema de ensino, divisão social do trabalho, né? Ele vai pensar essas instituições sociais como um grande corpo funcional. Vamos pensar o nosso corpo humano. O nosso corpo ele funciona bem, né? Nós temos saúde quando todos os órgãos trabalham, né? Quando tudo funciona bem, quando cada órgão cumpre o seu papel. Né? Quando nós adoecemos é porque algum órgão não está funcionando bem, porque algum problema está acontecendo nesse corpo. Né? Como ele vai pensar a sociedade como um grande corpo funcional, né? As instituições são esse grande corpo, né? As instituições, de certa forma, são esse organismo, e os indivíduos são os órgãos. Né? E os indivíduos, de certa forma, vão desempenhar os seus papéis sociais dentro aí desse grande corpo funcional que é aí a sociedade. Né? Da mesma forma que os órgãos desempenham uma função no nosso corpo humano, nós, indivíduos que fazemos parte da sociedade, que habitamos as instituições sociais, nós desempenhamos os nossos papéis sociais dentro dessas instituições para fazer com que esse grande corpo funcional, né, esse grande corpo que constrói a sociedade, ele desempenhe as suas funções, ele funcione bem, né? Então, quando nós pensamos o conceito de funcionalismo, né, que é aí o que vai determinar a sociologia durkheimiana, né, esse conceito de funcionalismo ele está diretamente ligado lá à influência que o Durkheim recebeu das ciências naturais. Né? Então, cada órgão tem uma função social para cumprir e manter a coesão, né, do grande corpo, a coesão aí da sociedade. Então, o Durkheim ele vai pensar a sociedade de forma homogênea, né? Ele vai pensar esse corpo social de uma forma singular, não no plural. Né? Ele não está preocupado com as diferenças existentes entre os indivíduos. Ele não está preocupado com as pluralidades, com as dissidências. Né? Ele não está preocupado com os conflitos existentes dentro da sociedade. Né? A função social, né, o papel social que constitui o fato social, que constitui aí toda essa forma como ele vai pensar a sociedade, ele deve ser harmônico, ele deve ser pensado dentro de uma proposta homogênea. Né? Quem vai pensar na diferença, no conflito, na contradição, vai ser lá o Marx, né, que a gente vai ver mais para frente, ok? Então a sociologia durkheimiana é uma sociologia funcionalista. Nós, indivíduos sociais que fazemos parte das instituições, cumprimos nossos papéis sociais. Né? Cumprimos a nossa função da mesma forma lá que os órgãos cumprem a sua função para que o corpo funcione bem. Né? Para a sociedade funcionar bem, o Estado, a família, a religião, o sistema de ensino, a divisão do trabalho, né? Todos os indivíduos que compõem esse grande corpo devem aí desempenhar ali o que lhes foi atribuído, né? Tudo isso, então, é a forma como ele pensa o fato social, né? O desempenho de cada indivíduo dentro das instituições, como ele vai pensar aí o grande corpo construído sociologicamente, né? Ok, pessoal? Então essa é a sociedade dita normal, né? O que é uma sociedade dita normal? Né? Homogeneamente, de uma forma onde o conflito deve ser aí sufocado, né? Ou deve ser aí suplantado, é a forma como as instituições devem funcionar. Mas o mais interessante do Durkheim, né, é que ele, muito embora proponha uma proposta conservadora para pensar o social, mas ele era um conservador inteligente, né? Porque ele sabia muito bem que a sociedade não funciona de uma forma tão harmônica assim, né? Não há tanta harmonia, né, pessoal? A gente sabe que existe muito mais contradição, muito mais diferença e conflito do que a harmonia em si, né? A gente tem que entender que essa harmonia, né, essa homogeneidade é a proposta dele, né? Mas a prática é uma coisa um pouco diferente. Pensando justamente que a prática é diferente da proposta teórica, o Durkheim vai estudar o corpo patológico, né, o que ele vai chamar de indivíduo anômico ou corpo anômico, que é aquele sujeito que não se encaixa ao fato social, né, que é aquele indivíduo que não se encaixa às funções
do grande corpo funcional que as instituições sociais vão construir, né, na proposta, iriam construir na proposta lá que ele coloca, na proposta sociológica funcionalista, né? Então nós vamos pensar o normal como aquele indivíduo que está na norma, aquele indivíduo que se encaixa às leis, que se encaixa lá às instituições, aos discursos socializantes das instituições, e o indivíduo patológico ou anômico, né, é aquele indivíduo que não se encaixa a essa norma. A partir do momento que há um conflito, né, nós não temos mais um fato social normal. Né, nós temos o quê? Um fato social patológico ou anômico. Onde o Durkheim vai trabalhar de uma forma melhor, né, esse conceito de patologia ou anomia? Na obra dele de 1897, O Suicídio. Né? É ali no Suicídio, nessa grande obra, onde ele vai trabalhar o indivíduo anômico, o indivíduo que não se encaixa à proposta do fato social, né? A coercitividade do fato social, ao papel social que cada indivíduo deve desempenhar nas instituições.